Bom, bom dia a todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Obrigado pela presença. Peço desculpas pelo nosso atraso, mas que a gente descobriu a possibilidade de ter a gravação desse encontro, né? E é um encontro tão especial que a gente não quis perder essa oportunidade, né? É, eu vou rapidamente fazer a apresentação dos membros desse painel, né, dessa mesa redonda. E nós vamos fazer da seguinte maneira, né? Cada um vai falar por 15 minutos, depois eu faço alguns comentários breves, né? Eles reagem aos comentários e a gente abre para conversa com os participantes e as participantes que estão aqui com a gente hoje. A gente tem um limitezinho de tempo para entregar a sala, então, sem mais delongas, eu vou passar para a apresentação, né? Essa é a mesa redonda 26, repensando práticas e pressupostos das ciências sociais no tempo das catástrofes, né? E eu sou Renzo Tadei, né? Sou antropólogo, professor da Universidade Federal de São Paulo, né? E também coordeno um dos eixos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, né? E na mesa comigo aqui eu tenho a Lorena Cândido Fleury, né? Que é professora do Departamento de Sociologia e de dois programas de pós-graduação, né, em Sociologia e em Desenvolvimento Rural na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Lorena tem graduação em Ciências Biológicas pela Federal de Minas Gerais, mestrado em Desenvolvimento Rural e doutorado em Sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul, e fez estágio de doutorado na Universidade de Paris, Nanterre, né? E ela atualmente é a segunda vice-presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, e coordena o Comitê de Pesquisa em Sociologia Ambiental e Ecologia Política da Sociedade Brasileira de Sociologia, né? E coordenou o grupo de trabalho Conflitos e Desastres Ambientais da ANPOX, e é membro do grupo de trabalho sobre meio ambiente e mudanças climáticas da SBPC, né? E lidera dois grupos de pesquisa na Federal do Rio Grande do Sul, Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade, e Associativismo, Contestação e Engajamento, né? Seguindo a ordem da mesa aqui, né, o Vitor Marquezini é professor do programa de pós-graduação em desastres, que é uma pós-graduação oferecida em conjunto da Unesp com o CEMADEM, né, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e também no programa de pós-graduação em Ciência do Sistema Terrestre do INPE, e é pesquisador do CEMADEM, né? Ele é mestre e doutor em Sociologia pela Federal de São Carlos, bacharel em Ciências Sociais, também pela Federal de São Carlos, e licenciado em Ciências Sociais pela Unesp. E fez pós-doutorado no centro do Natural Hazard Center na Universidade de Colorado, em Boulder, né? E é pesquisador visitante do Warning Research Center do University College London. Foi membro do Comitê de Pesquisa em Sociologia dos Desastres da Associação Internacional de Sociologia. E é coordenador do projeto Capacidades Organizacionais de Preparação para Eventos Extremos, e é um dos coordenadores do projeto Subseasonal Application for Agriculture and Environment da Organização Meteorológica Mundial, né? Ele coordenou também o projeto Reduction of Vulnerability to Disasters from Knowledge to Action, que envolveu 87 cientistas de 12 países e que tem uma publicação, né, disponível na internet de acesso livre. E, finalmente, a professora Norma Felicidade Lopes da Silva Valêncio, né, que é professora sênior do departamento do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos, né, e atuou nos departamentos e na pós-graduação em Ciências Sociais e em Sociologia na Federal de São Carlos. Ela é economista, né, pela PUC de Campinas, mestre em Educação e doutora em Ciências Sociais aqui pela Unicamp. É vice-coordenadora do Núcleo de Estudos de Pesquisas Sociais em Desastres, do qual é fundadora, né, do Departamento de Ciências Ambientais da Federal de São Carlos. E nas últimas décadas, ela atuou como docente no programa de pós-interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e como professora visitante no IFISH, aqui na Unicamp. E ela atua ainda na Federal do Rio Grande do Norte, na PUC de Campinas, na Metodista de Piracicaba, na Universidade de São Francisco, né? A professora Norma é uma precursora, né, pesquisadora de referência em Sociologia dos Desastres do Brasil, formou gerações de pesquisadores e pesquisadoras, né, em Sociologia Ambiental dos Desastres, inclusive o colega de mesa aqui, o Vitor Marquezini, né? E a sua obra investiga os desastres e crises socioambientais agudas correlatas em sua multidimensionalidade nos aspectos culturais, econômicos, urbanos, políticos, midiáticos, psicossociais e institucionais, e em suas conexões com crises crônicas através da abordagem de sistemas complexos, né? E com relação a essa mesa,
eu quero iniciar dizendo, né, que além de ser uma alegria imensa poder estar com os colegas aqui, não é, retomando esse tema aqui não é uma discussão nova, né, nas ciências sociais, nem na Ampox e nem nos grupos e associações profissionais que fazem parte da Ampox, não é? Recentemente, há 4 meses atrás, houve um webinário promovido pelo A4, não é, que é a reunião de 4 sociedades profissionais de ciências sociais, com a Ampox, chamado Crises Socioambientais e Mudanças Climáticas, quais as contribuições das ciências sociais, né? A Lorena me disse que amanhã vai haver não é novamente essa reunião aqui na Ampox, mas a Andrea Azzurri, né, que é presidente da ABA, ela fez um histórico, né, ainda que breve, de como essas discussões se fazem presentes nas ciências sociais brasileiras desde pelo menos, né, a década de 80, de forma institucionalizada, né, independente de pesquisadores que fazem pesquisas ainda há mais tempo, né. Então, eu não vou retomar essa questão aqui, né, mas o que fica, na verdade, é o fato de que os desafios subsistem e de forma muito desafiadora, né? Então, em 36 meses, a imprensa nacional noticiou desastres no sul da Bahia, no norte de Minas, no litoral norte de São Paulo, Rio Grande do Sul, de maneira indescritível, né? Houve uma seca severa em 2017, 2019, e existe uma outra agora em curso, absolutamente prevista, né? O país todo queima, fumaça cobre há meses metade do território nacional, e nada disso, nem causas, nem implicações, foram mencionados na maioria dos debates políticos nas eleições municipais, como no caso, por exemplo, de São Paulo, né, a maior metrópole do país, né? E na escala multilateral do planeta, né, subsiste a percepção de que os esforços de governança do clima são um repetido fracasso, né? Quando não quando não são entendidos como caminhando na direção equivocada, né? Desde pelo menos o relatório 4 do IPCC, né? Os cientistas sociais participam de forma crescente, e são esses relatórios que negociam, né, as negociações que subsidiam as negociações do clima. No mês que vem, no Azerbaijão, né, que é um petroestado, né, a COP29, vai dar sequência aos esforços de construir soluções para a emergência climática dentro, através e para o capitalismo, né? E a atmosfera é claramente a mais nova fronteira colonial, né? Como atestam, por exemplo, as discussões sobre geoengenharia, né? Então, é nesse contexto que, ainda que não seja uma discussão nova, essa discussão continua sendo urgente, né? É, e no sentido de a gente discutir em que direção, de que maneiras, né, podemos repensar práticas e pressupostos das ciências sociais nos tempos das catástrofes. Então, eu vou passar inicialmente para a Lorena, depois para o Vitor e depois para a Norma, ok? Obrigado. Obrigada, Renzo. Bom dia a todas e todos. Uma satisfação enorme estar aqui na Ampox, nessa mesa, né, ao lado de colegas que eu admiro tanto o trabalho, né, são minhas referências bibliográficas. Professora Norma, a Renzo falou que ela formou o Vitor, mas de certa forma somos todos em alguma medida também formados, né, pela Norma, dado o pioneirismo no trabalho dela. Renzo também sempre inspira muitos trabalhos, né? E Vitor, a gente também se encontra em alguns eventos e sempre aprendo bastante, e poder dialogar também com as pessoas que estão aqui presentes, né? Então, é uma ocasião super importante, que me instiga muito a pensar, e também é uma satisfação por ter esse espaço de discussão aqui na Ampox, e aí já entrando um pouco na proposta na mesa, né? E aquilo que o Renzo estava falando, de fato, a temática dos desastres, ela não é nem um pouco nova, no sentido, né, de que ela não está acontecendo agora pela primeira vez, mas ela tem passado a incidir de uma forma bastante proeminente no debate público, né, e também está começando a adquirir um peso maior nas ciências sociais brasileiras, mas, a meu ver, de modo ainda bastante difuso e fragmentado, né? E momentos de reflexão, balanço e proposição como esse aqui são de enorme relevância, né? Então, eu acho que esse momento é um momento que bom também que, né, está sendo gravado para a gente não perder as contribuições desse momento de balanço. E aí, quando o Renzo fez a proposta da mesa, né, e discutiu ali com a gente a ementa, eu achei que foi bem interessante, né, porque, de certa forma, retomava um pouco isso que ele trouxe aqui desse momento que está nos caracterizando, né, dessa proeminência dos debates, mas tinha uma frase final que
dizia que o objetivo da mesa é discutir as transformações em curso ou necessárias das ciências sociais dedicadas aos desastres no país. E aí, então, eu me peguei nisso, né, eh, aproveitei a oportunidade, então, para tentar sistematizar um pouco, né, e refletir um pouco sobre quais são essas transformações. E aí, o que eu gostaria de trazer para conversar com vocês a respeito, e ver como, né, enfim, o quanto que isso ressoa nas experiências que vocês têm de conhecimento desse campo, seria pensar uma brevíssima, reconstrução de uma trajetória recente, né, de uma sociologia dos desastres nas ciências sociais brasileiras, mas de um modo bastante situado, né, assim, muito situado, a partir do subcampo de estudos, de onde eu venho, que seria essa sociologia dos conflitos ambientais. Porque eu acho que tem alguns movimentos ali, né, o Renzo mencionou ali na apresentação, eu já venho de algum já dá para dizer quase algumas décadas, né, assim, há mais de uma década, acompanhando de uma forma muito presente, muito sistemática, os grupos de trabalho, né, sobre, conflitos ambientais e que tem no qual tem se situado a discussão ambiental de uma forma mais, né, tematizada enquanto objeto do grupo de trabalho, aqui na Ampox e também na SBS, e eu acho que tem um movimento que a gente pega por esses grupos, mas que não se restringe a eles, que diz um pouco desse lugar dos desastres, da categoria dos desastres, nas ciências sociais brasileiras. Então, um pouco eu vou partir disso, né, para pensar, a partir dessa leitura, alguns pontos que eu entendo que devem orientar uma agenda de atuação frente aos desastres, com o objetivo, então, de dialogar com vocês. Ou seja, a ideia é um pouco fazer mesmo, né, o que me motivou essa fala é um pouco fazer esse balanço de como que isso tem acontecido, para a gente pensar que desdobramentos, que implicações isso traz e como que a gente pode fazer convergir isso em uma certa agenda, né? E aí, nesse sentido, um primeiro aspecto que eu quero destacar é algo que talvez seja evidente, mas que eu considero bastante significativo, é que a gente tem um movimento muito nítido, sei lá, nos últimos 15 anos, talvez, mas sobretudo nos últimos 10 anos, né, de passar justamente em grupos de trabalho, congresso, mesas redondas, painéis, né, e sobretudo em agendas de pesquisa, de uma sociologia do desenvolvimento para uma sociologia dos desastres. Ou seja, o Renzo resgatou aqui, né, de fato, e a gente tem aqui, né, a honrosa presença da Norma, que tem estudado desastres já há décadas, né, mas, de modo geral, enquanto um subcampo, a gente tinha uma presença mais consolidada de uma discussão em torno de uma sociologia do desenvolvimento, ou uma sociologia, né, discutindo os projetos de desenvolvimento e suas implicações, etc. E gradualmente, mas de uma forma muito consistente, a gente tem visto uma substituição do tema do desenvolvimento, que praticamente saiu, né, do vocabulário desses painéis, dessas mesas e desses grupos de trabalho, para a entrada do tema dos desastres, né? Então, como eu estava dizendo, isso é um movimento que pode ser atestado de modo bastante direto, por exemplo, se olharmos os títulos dos grupos de trabalho, né? Então, o grupo de trabalho que nós estamos participando, o GT36, hoje ele tem desastres no nome. Há alguns anos atrás, não tinha esse, né? Ainda que a temática de alguma forma estivesse presente, não tinha essa centralidade. Isso acontece aqui na Ampox, na SBS, né? Na Sociedade Brasileira de Sociologia, na Reunião Brasileira de Antropologia. Mas eu vou dizer para vocês que essa substituição me chamou a atenção de um modo muito eloquente em 2019, quando eu fui convidada a ministrar, também para mim, muito honrosa companhia do Gustavo Lins Ribeiro, de uma conferência na RAM. Então, teve a reunião de antropologia do Mercosul em 2019, que foi lá em Porto Alegre, e aí eu fui convidada, tinha um tipo de atividade que eram duetos, eram conferências de duas pessoas juntas, e a minha era junto com o Gustavo Lins Ribeiro, e o painel que nos propuseram era globalização e desastres, né? Isso para mim foi muito significativo, porque todos sabemos que o Gustavo Lins Ribeiro é um dos pioneiros e grandes expoentes da antropologia do desenvolvimento, né? Discutindo esses projetos de desenvolvimento, o que implica, né, desenvolvimento, e também foi pesquisando projetos de desenvolvimento que eu cheguei no tema dos conflitos ambientais. E aí, naquele momento, eu parei para pensar, bom, o que significa nós dois estarmos sendo convidados a falar não sobre desenvolvimento, mas sobre desastres, né? E eu acho que não é por acaso, é claro, mas também tampouco é trivial admitirmos que desastre tem sido uma categoria muito mais apropriada para analisarmos o momento em que estamos vivendo, né? Um pouco a era dos desastres como
Norma nomeou em outro artigo recente que ela publicou, né. E a partir disso, então, o que que isso nos diz, né, sobre esse momento presente? Então, eu fico pensando que, assim, se desastres sociotécnicos ou socioambientais não são uma novidade de forma alguma, e como atesta, por exemplo, né, a tragédia das enchentes de Itajaí, em Santa Catarina, em 2008, né, na qual mais de 40.000 pessoas ficaram desalojadas, ou desabrigadas por deslizamentos de terra. Tais eventos começaram a ter uma visibilidade ampliada, né, sobretudo em função da recorrência de desastres recentes de grandes proporções relacionados à mineração, né. Então a gente não pode, nessa reconstituição desse subcampo, não tem como a gente desconsiderar o peso que teve esses grandes desastres relacionados à mineração, e aí é claro que eu estou me referindo ao rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em novembro de 2015, no município de Mariana, né, que eu acho que todo mundo sabe, causou, de imediato 19 mortes, mas liberou cerca de 50 milhões de metros cúbicos de resíduos minerários que foram carreados, né, e percorreram aproximadamente 600 quilômetros, configurando um dos maiores desastres do mundo em termos de sua abrangência socioambiental, né, então, enfim, uma magnitude gigantesca, toda uma bacia, né, do Rio Doce comprometida, e posteriormente nós vimos acontecer o rompimento da barragem de rejeitos de mineração da mina do Córrego do Feijão, da Vale, no dia 25 de janeiro de 2019, também em Minas, o qual resultou em 272 mortes, né, incluindo 2 pessoas, desaparecidas. Então foram 2 desastres de grandes proporções vinculados à mineração, né, de uma magnitude socioambiental, mas também, né, e claro, resultando, né, na morte de centenas de pessoas, e aí esses acontecimentos fizeram romper de uma forma bastante contundente os desastres enquanto objeto de estudo e atuação de pesquisadores e grupos que até então não direcionavam suas atenções para outros aspectos, envolvendo a mineração, ou seja, grupos que já vinham, né, discutindo mineração e seus diferentes efeitos sociais, suas diferentes consequências, né, mas não usavam a categoria desastre como uma categoria central, a partir de então começaram a direcionar a sua atenção, né, para isso, para esse tema e trazer as suas bagagens dos seus próprios campos, né, dos seus próprios desafios teóricos para analisar, então, a partir dessa ótica dos desastres. Em termos analíticos, essa confluência entre uma certa sociologia do desenvolvimento e uma sociologia dos conflitos ambientais, né, trazendo agora, direcionando suas atenções para esse tema dos desastres, contribuiu para o debate a respeito de uma produção contínua de desastres, engendrada nas dinâmicas dos arranjos sociotécnicos, nos quais tais desastres se constituem, né. Então isso produziu um direcionamento, uma certa confluência, e um direcionamento para situar, inclusive, os desastres dentro desses projetos, né, sejam de desenvolvimento, mas sobretudo nesses arranjos sociotécnicos, né, no qual eles estão engendrados. Eh, Acompanhando então o desenvolvimento, né, dessa agenda de pesquisas, eu entendo, né, que a agenda então de pesquisas orientada por essa confluência, suscitou uma chamada de atenção para uma série de eventos de menor magnitude, mas também enorme relevância, na qual se articulam, dinâmicas do projeto de desenvolvimento de desastre, e trouxe aportes para se analisar diferentes aspectos dessas situações. Eu destacaria entre esses. Então, começou a se reunir em torno desse mesmo debate uma série de outras, agendas de pesquisa, por exemplo, discussões, a respeito de controvérsias científicas, né, então a gente teve uma série de trabalhos discutindo controvérsias vinculadas a contextos de desastres. Um exemplo que eu penso, por exemplo, as discussões sobre o quanto que a lama da Samarco é ou não tóxica, né, como o que que isso mobiliza, como que isso, quais consequências isso traz. Embates epistêmicos também, né, então quem conhece o ambiente sabe como ele deve se comportar, quais são os conhecimentos válidos para se definir, né, quando é uma situação de desastre ou não. Uma série de trabalhos a respeito de arranjos jurídicos institucionais, então toda, né, essas discussões a respeito, e uma série de trabalhos a respeito do TAC, né, da arquitetura de governança, as disputas em torno da regulação, a mobilização do judiciário, movimentos sociais e organizações do atingido. E, claro, disputas em torno do que é o ambiente, no limite, o que é viver bem, o que é viver melhor, muito vinculadas, por exemplo, a todas essas discussões em torno das políticas de reconstrução e reparação, né? Então, um pouco aquela ideia de eh,
as demandas que um desastre traz a respeito da reconstrução também trazem, né, colocam em jogo essas disputas a respeito do que é ambiente, etc. Então, isso direcionou uma certa agenda, né, um pouco isso que eu estou tentando construir, na qual os desastres aparecem como categoria central, mas com enfoques, né, alguns enfoques distintos. Contudo, né, os desastres, como a gente sabe, continuaram acontecendo e com maior frequência e intensidade, nós temos vivenciado o que podemos chamar de desastres socioclimáticos, ou seja, se a gente teve essa irrupção, né, essa intrusão da temática dos desastres muito vinculada, né, a essa discussão da mineração e dos projetos de desenvolvimento de modo geral, eles não têm sido os únicos, né, pelo contrário, a gente tem tido esse aumento de eventos extremos e, de fato, né, inúmeros trabalhos, inúmeros estudos e artigos, tanto projetam quanto atestam o aumento no número de eventos extremos que nós temos vivenciado no mundo todo, né, e no Brasil, inclusive, né. Então, recentemente, diversos estados do Brasil têm vivenciado, eventos como secas muito severas, né, como na Amazônia a gente tem visto de forma recorrente, chuvas e deslizamento de terras, como no Rio de Janeiro, no próprio Espírito Santo. E no Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu moro, né, se desde setembro de 2023 nós temos tido eventos dramáticos, e isso é impressionante, né, porque assim, a gente eu pensei em trazer os dados dessas projeções de eventos extremos e elas sempre já indicavam o seu aumento, né, de intensidade e de frequência. Mas vivenciar isso é bastante diferente, né? E se a gente pega a partir do Rio Grande do Sul, de setembro de 2023 para cá, a gente já teve 5 eventos, né, que são categorizados como eventos extremos. Então, a gente começou com episódios de chuvas, né, em setembro de 2023, que já causou uma série de estragos bastante dramáticos, né, no Vale do Taquari, depois a gente teve tornado, né, enfim, cada dia virou quase que, assim, um motivo de piada, né, lá em Porto Alegre, cada dia é um evento extremo diferente, mas é claro que isso é bastante dramático e, mais recentemente, o de abril, maio de 2024, foi e tem sido, porque ainda não foi, completamente superado, sem dúvida histórico, né. Então eu acho que a gente ainda vai levar bastante tempo para elaborar e entender, né, seja analiticamente, seja em termos de vivência, isso que aconteceu, né, nesse evento, enfim, esse episódio de um grande volume de chuvas, né, entre o final de abril e início de maio, eh, chuvas que ultrapassaram, né, nesse período curto, choveu mais do que deveria, né, estava se previsto, estava projetado para chover, segundo as médias, ao longo de todo o ano, né, e esse acontecimento, né, ele atingiu 471 das 497 cidades do Rio Grande do Sul, ou seja, 95% do estado, né, foi atingido, resultando em 600.000 deslocados, né, 183 mortes, municípios inteiros devastados, né, a gente tem municípios que, enfim, a cidade inteira teve 5 minutos já? Meu Deus do céu, tem que ser reconstruída, né, e a capital, Porto Alegre, ficou mais de 40 dias alagada, né, enfim, o aeroporto foi retomado anteontem. E aí, a partir dali, a gente tem uma série de aspectos bastante emblemáticos para uma agenda de pesquisa em sociologia dos desastres, né. A partir dali, soma-se então, a partir desses acontecimentos, desses desastres socioclimáticos, né, e teria muito a dizer de tudo que se explicita a partir desse acontecimento de Porto Alegre, a gente pode, afirmar que soma-se então um outro subcampo de estudos que a gente poderia chamar como uma sociologia das mudanças climáticas, que se aproxima de uma forma, né, bastante, imediata dessa discussão e que traz consigo também outros aportes e outras agendas, e aqui eu não vou entrar muito, mas, por exemplo, toda a discussão a respeito das infraestruturas, que tem-se um grande acúmulo, né, nos estudos sociais, ciência e tecnologia, por exemplo, a respeito das infraestruturas e que passam a ser incorporadas a essa discussão. Para ser sintética, né, qual que é o meu argumento? Eu acredito, né, eu defendo que nós temos um vasto acúmulo de conhecimento, né, oriundo de distintos campos, da sociologia, mas claro, né, tô restringindo a sociologia, mas das ciências sociais, que tem mobilizado grupos de pesquisa e desenvolvido reflexões teóricas e também atuado de forma direta em distintas frentes a respeito dos desastres. Ou seja, a gente tem um campo bastante constituído, no qual, né, que mobilizam grupos do país inteiro, de várias universidades do país, vários centros de pesquisa no país, e que já tem bastante acúmulo a esse respeito. No entanto,
qual tem sido a contribuição dessa atuação para além do redesenho dos campos, né? Então, um primeiro argumento seria esse. Eu acho que a gente tem visto um redesenho dos campos, mas o que que isso implica, né, para além dessa conformação e dessa, enfim, quase que dessa sociologia no conhecimento de como se estruturam esses campos, né? Bom, a partir da experiência de atuação em contextos interdisciplinares, e eu e meu grupo de pesquisa, a gente tem participado de vários projetos interdisciplinares, né, com pessoas de, enfim, das áreas, sei lá, mais meteorológicas, né, etc., já há bastante tempo. O que eu entendo assim, é que a gente tem um reconhecimento da necessidade da presença de cientistas sociais nessa atuação, nesses grupos interdisciplinares, nesses projetos, de uma forma bem direta. Reconhece-se a necessidade de que cientistas sociais tomem parte da conversa, tomem parte dos projetos, mas não se sabe muito bem para quê, né? Então, qual que é o lugar desses cientistas sociais? Essa é uma resposta que não está, né, uma pergunta que não tem uma resposta muito clara. E, de modo geral, cientistas sociais, ou o trabalho das ciências sociais, é visto como algo que vem depois. Ou seja, o que eu quero dizer com esse algo que vem depois? Define-se o que é o desastre para depois os cientistas sociais ajudarem em algumas mediações, e eu vou dar alguns exemplos. De fato, em um outro projeto de pesquisa meu, a gente chegou a fazer alguns levantamentos, né, sobre a composição do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, do IPCC, enfim, uma série de fóruns, e o que a gente observa é o que eu tenho chamado uma dupla subrepresentação das ciências sociais. A gente tem poucos cientistas sociais participando desse tipo de equipe, de trabalho, de relatório, né? E a gente tem poucas questões de ciências sociais abarcadas enquanto participando dessa definição do problema. Assim como também nas próprias ciências sociais, né, são objetos que, de modo geral, isso tem começado a mudar, tendem a ser mais periféricos no debate, né? Isso tudo causando, então, essa dupla subrepresentação. E aí o que eu acho mais grave, que é o que eu tenho insistido nos diferentes espaços, é que me parece que cientistas sociais, então, ainda que se reconhece a necessidade da presença deles, são pouco convocados a participar da definição dos termos do problema. Isso serve, por exemplo, para as mudanças climáticas, ou seja, o que são as mudanças climáticas? Parte de um pressuposto de quem define o que são as mudanças climáticas são os meteorologistas, o pessoal da geofísica, né, dessas chamadas ciências climáticas mais duras, sem levar em conta, né, quais as contribuições que os cientistas sociais podem dar na definição do problema, e isso, de fato, também acontece, né, no que diz respeito aos desastres, né? Então, por exemplo, isso aparece de uma forma muito operacional. Por exemplo, toda a discussão a respeito de áreas de risco, né? Eu tenho visto ser propagada muito a ideia de que, bom, no Brasil a gente tem hoje uma situação que tem até um dado, né, que circula, talvez Vitor possa dizer melhor, mas que teriam 4 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco no Brasil hoje. E aí qual que é a ideia? Já vou encerrando. Atesta-se, né, define-se o problema, então. Tem 4 milhões de pessoas vivendo em área de risco e sociólogos servem para convencer a população a sair, de certa forma, né? Ou seja, então a gente precisa de sociólogos para que as pessoas saiam da área de risco, mas não para participar da definição do risco. E, bom, olha o que a gente tem de acúmulo, né, na sociologia, na antropologia, nas ciências sociais, a respeito de como se constrói o risco. E é evidente que eu não estou querendo entrar aqui num debate realismo e construcionismo, né? É claro que a gente pode superar esses limites de debates epistemológicos, mas a gente tem a dizer sobre como as pessoas, de fato, percebem o risco e o que faz ficar ou não em determinados lugares, mais do que simplesmente fazer essa mediação. E isso acontece por um problema na forma como se entendem, né, essas hierarquias mesmo, nessas geopolíticas do conhecimento, mas também, muitas vezes, os próprios cientistas sociais não sabem o que fazer. Resumindo, eu acho que o que a gente tem, a partir dessa constatação de que a gente tem muito a contribuir, muito tem sido feito, eu acho que a gente precisa sistematizar e colocar em curso, de fato, uma agenda de formação, extensão e ensino bastante importante. Ou seja, eu acho que as pessoas precisam conhecer, né, esse campo, conhecer seus aportes, suas contribuições, isso se faz a partir do ensino, mas também investirmos mais na extensão e na formação, para que, de fato, isso possa ser algo mais incorporado nessa atuação mais cotidiana. E imagino, eu entendo, né, e defendo, de certa forma, que só assim a gente pode sair desse lugar bastante periférico, de nicho,
né, enquanto produção de conhecimento, né? Bom, a gente está essa recorrência de desastres tem confirmado uma coisa que a gente já vinha discutindo há bastante tempo, que, enfim, esse fato, né, de estarmos adentrando o antropoceno, né? E se o antropoceno pode ser definido de muitas formas, uma delas, né, eu entendo e fiquei feliz de ver que acho que Norma também, uma das formas pelas quais pode se definir o antropoceno é conhecê-lo como a era dos desastres, né? Ele é caracterizado pela imprevisibilidade e pela proeminência dos desastres, né? E aí uma coisa que eu tenho dito é isso: se as ciências sociais elas surgem com o intuito de compreender e incidir sobre o tempo presente, né? Não podemos nos furtar da centralidade aos desastres enquanto experiência definidora do tempo em que vivemos, e por isso eu defendo, né, que a gente tenha essa agenda bastante estruturada. É isso, obrigada. Obrigado, Lorena. Isso, vou passar agora a palavra para o Vitor e vai haver uma apresentação, né? Tá. Fica ali. Tá. Vamos aqui. Bom, bom dia a todas e a todos. Obrigado, Renzo, pelo convite, né? A iniciativa de organizar essa mesa. Esse semestre eu estou dando aula, então eu tenho que falar em pé. Quem aqui está estudando desastres do auditório? Só para a gente ter uma ideia. Uma, duas pessoas. Ainda bem que está gravando, porque a gente espera aí formar novas gerações de cientistas sociais interessados em estudar o tema de desastres. E, e eu espero assim que esse rol de perguntas que a Lorena fez, de algum modo assim nos guie, né, para uma estratégia de maior envolvimento de cientistas sociais no tema dos desastres, tendo em vista, né, que a gente sabe que só vai aumentar, né? Bom, eu sou sociólogo, né, formado, né, pela Norma, né, mas nem sempre acho que o destino que eu levei é aquilo que as mães querem, né, mas enfim. É, mas, de todo modo, quando eu cheguei para trabalhar no Semadem, as pessoas me perguntavam, nossa, o que um sociólogo faz aqui? E num tom de deboche. E aí, a todo momento, eu precisava contar que o histórico de envolvimento das ciências sociais nos desastres ocorria, assim, pelo menos desde 1917, 1920, né, com a tese do Samuel Henry Prince, um sociólogo que estudou um desastre associado à explosão de um navio na cidade de Halifax, no Canadá, que também, né, tinha um outro estudo de um sociólogo russo chamado Petrin Sorokin, que estudou como as sociedades, né, se comportavam no período da pandemia, de guerra, de fome, e que a própria sociologia, desde 1950, já tinha estudos sistemáticos reunidos em muitas coletâneas, como o e-book gratuito, que está disponível na internet, né, do What is a Disaster, do professor Enrico Quarantelli. Mas na própria América Latina, nós também tínhamos movimentos de cientistas interessados latino-americanos interessados em estudar os desastres, tendo em vista que até então os cientistas do norte visitavam os países da Latinoamérica afetados por desastres, coletavam os dados, publicavam em inglês e ninguém do próprio país atingido tinha acesso. Então, cientistas latino-americanos resolveram se organizar na chamada La Rede, a rede de estudos sociais de prevenção de desastres, envolvendo geógrafos, antropólogos. E aí eles organizaram uma série de publicações de e-books gratuitos que também estão disponíveis na internet, basta colocar lá no Google Desenredando Desastres, em que pode-se ter acesso, inclusive, de uma revista científica que durou pouco tempo, chamada Desastres e Sociedade. E no Brasil, né, a gente
teve, acho que uma das primeiras teses, inclusive, foi aqui na Unicamp, né, do professor Marcos Matede, nos anos 90, estudando as enchentes como tragédias anunciadas, né, a partir do caso de Santa Catarina, mas depois a partir da norma, aqui a quem a gente deve muito, que começou a organizar as coletâneas de sociologia dos desastres, sempre em formato de e-book gratuito. E isso nos ajudou a popularizar a sociologia dos desastres, talvez não tanto entre os cientistas sociais, mas em todas as áreas de conhecimento, geologia, meteorologia, defesa civil, sabem muito mais que existe sociologia dos desastres do que propriamente os cientistas sociais. Então, a gente tem esse papel importante de transparência ativa, que é comunicar o que já existe, né, e divulgar, falando, olha, o problema não tem problema tanto de acesso, né, está tudo e-book, é encontrar. E alguma dessas publicações, elas não se preocupavam, né, em publicar artigos científicos a qualquer custo, mas elas tinham uma função social, principalmente de alertar as autoridades e retratar o sofrimento social vivenciado pelas pessoas Brasil afora. E uma dessas publicações foi, né, uma encomenda do Conselho Federal de Psicologia, que se organizou como uma rede há muito tempo, né, muito antes do que nós ainda precisamos nos fortalecer como rede, né? Levou à publicação desse livro Abandonados nos Desastres, que tem uma disseminação muito ampla, principalmente, né, com os órgãos de controle, Ministério Público, e tem ajudado a dar visibilidade da continuidade do desastre naquilo que a professora Norma Valêncio publicou em 2012, num livro, né, chamado Para Além do Dia do Desastre. Então, o desastre como continuidade. Acredito, não sei se tem pessoas aqui do Rio Grande do Sul, além da Lorena, acho que tem a Cristiana, né? Mas não sei se o desastre acabou lá para você. Não, o desastre tem uma continuidade, embora não tenha essa visibilidade nos meios de comunicação. Então, a importância, né, da gente realizar essas pesquisas de longo prazo e lutar justamente por áreas de financiamento. Então, me chama a atenção que, após a inundação de 2023 no Rio Grande do Sul, a FAPESP ela criou uma chamada voltada para a parte dos desastres, pensando na temática da hidrologia, mas não em como as ciências sociais poderia, né, dar subsídios científicos. Então, a gente tem essa necessidade. E nós temos outras batalhas e embates, né, que a Lorena muito bem destacou, tem a ver com a definição conceitual do que são os desastres. Essas definições nunca são neutras, né? Nós, como cientistas sociais, sabemos disso, mas essas definições elas têm implicações práticas, elas têm implicações jurídicas. Então, de algum modo, eu vejo que a gente também precisa se aproximar cada vez mais de uma outra área chamada direito dos desastres, que, de certo modo, acaba orientando, né, algumas implicações políticas e jurídicas da forma como as instituições, as organizações vão lidar com o tema. E, a meu ver, né, essa primeira forma de compreender o desastre como um agente externo ameaçador, que não é nova, né, foi uma revisão de literatura feita há bastante tempo já, ela ainda tende a se reforçar quando a gente tende a atribuir os fenômenos, né, ambientais a característica de evento extremo. Então, a gente passa a chamar toda a chuva como um evento extremo, quando, do ponto de vista da meteorologia, não foi um evento extremo, não foi um evento extremo. Então, a gente tem que começar a se preocupar bastante com a linguagem que os meios de comunicação e as autoridades usam, inclusive para tirar suas responsabilidades. E aí temos, né, essa outra forma, que é o desastre como expressão social, né, da vulnerabilidade, dos processos de vulnerabilização, que a gente já discutiu bastante, né, aqui no Brasil, mas há uma necessidade de continuidade. Existe uma outra forma de compreender os desastres, que o cientista político francês, o Claude Gilbert, identificou a partir do desastre de Chernobyl, em que se destacou esse estado de incerteza que muitas vezes as organizações, ao produzirem as suas informações, as pessoas se perdem, não sabem que caminho seguir. Por exemplo, agências de meteorologia federais competindo com empresas de meteorologia federais por um furo de reportagem para ter a lacração
né, nas redes sociais, o engajamento e tudo que a monetização da tragédia vai trazer para essas empresas. Então, a gente tem essa competitividade institucional ocorrendo, sim, entre, né, quem lida, por exemplo, com a meteorologia. E aí eu acredito, né, que esse terceiro paradigma, ele passa a ser muito importante quando a gente, acho que o desastre no Rio Grande do Sul me chamou muito a atenção, que é a indústria da desinformação e dos influenciadores digitais que querem monetizar na tragédia com essas notícias. E o mesmo acho que a gente tem observado agora, né, recentemente nos Estados Unidos. Então, esse estado de incerteza produzido propriamente, né, a partir das redes sociais. E como, né, a gente está pesquisando isso, né, qual que é a análise. E tem uma outra forma também de entender o desastre, não como um evento pontual, mas como um processo que se desenrola ao longo do tempo e que se assemelha muito ao que a Lorena nos trouxe, de compreender, né, os desastres como associados aos modelos de desenvolvimento. Algo, né, que a Norma sempre defendeu em situar a sociologia dos desastres como associada à sociologia do desenvolvimento. Já a escola americana, né, tem uma outra forma de compreender a sociologia dos desastres. Bom, eu gostaria, assim, né, rapidamente de falar da necessidade que nós também temos de pensar em que medida as organizações estão se preparando ou não para lidar com cenários em que a escala do desastre ela tende a ser cada vez maior. Então, a Lorena destacou que 95% dos municípios do Rio Grande do Sul foram atingidos, né, estão atingidos ainda. E aí você imagina, né, não é mais aquela escala que a gente está acostumado do município, uma área do município. Já não é mais a escala da bacia, que a gente está acostumado, né, no desastre do Vale do Itajaí em 2008, na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, em Alagoas e Pernambuco em 2010, e a gente pode estender essa lista para a bacia do Rio Doce, para várias bacias. É uma lógica que você praticamente, né, o estado todo. E aí nós não estamos mais falando só da capacidade do município, mas da capacidade do estado em lidar, né, com os desastres. E aí nós começamos esse projeto, então, que ele parte do princípio de analisar as capacidades dos governos municipais e também das comunidades frente a esses eventos extremos de tempo e clima, para, a partir desse diagnóstico, pensar em formas de fortalecer a implementação das políticas públicas no tema. Um primeiro passo, né, foi criar esse glossário transdisciplinar entre os cientistas, e aí projetos, muitas vezes, que os próprios cientistas sociais precisam liderar esses projetos interdisciplinares e pautar como será o envolvimento dos outros cientistas e não o contrário, né? Às vezes eu sinto assim que eu sou usado assim para não falar, não, mas a gente tem um sociólogo aqui, então tá bom, então assim esse uso conveniente, né, dessa apropriação nossa, né, ficar uma coisa exótica no caso. E aí, então isso assim, a meu ver, é fundamental que a gente discuta o nosso posicionamento nesse fazer interdisciplinar. Às vezes nos dão um cientista de outra área do conhecimento, nos dão as questões de pesquisa pronta para lá fazer a pesquisa, né? Enfim, isso é bastante complicado. Tem ocorrido nas mudanças no campo das mudanças climáticas também, né? Uma coisa que a gente identificou é essa necessidade, então, de diferenciar o que são os eventos extremos de tempo e clima do que são os desastres. Muitas vezes isso tem sido tratado, né, como sinônimo. Um fato assim que a gente observou e que a Lorena falou, e que é assim, como tem sido a participação dos cientistas sociais nesse campo de desastres na formação de uma agenda pública. Então, vejam, quando acontece um desastre, tem todo, né, aquele enxame de jornalistas que querem cobrir a pauta, quem é que tem visibilidade como cientista para falar sobre o desastre?
Então, tem uma coisa, né, que a gente pode olhar no campo da profissão, mas tem outra também. São os cientistas que estão falando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e que às vezes acham que sabem mais do que os cientistas que são do Rio Grande do Sul. Então, tem essa forma, né, de aproveitar também o desastre como uma oportunidade, né, para ascender na carreira e ter visibilidade na mídia. Então, a gente tem observado essa tendência. E muitas vezes são esses cientistas que vão pautar a formação da agenda pública para dar resposta a esse desastre. E aí as soluções são sempre as mesmas, né? Vamos, então, aparelhar o Estado com rede observacional, vamos comprar um novo radar, olha, vamos destinar essa emenda parlamentar para a compra de mais itens, enfim. Então, de algum modo, a gente tem que começar a ocupar, de algum modo, esses espaços e talvez ter um maior posicionamento através, né, das associações, por exemplo, a Ampox, a SBS, né, a ABA, enfim. Outro fato, né, que eu acho que é importante a gente ter em mente, e isso foi muito da interação que nós tivemos com as defesas civis municipais em outro projeto, é que a gente começou a observar que as pessoas não têm o conhecimento sobre como funciona o ciclo das políticas públicas. Então, uma coisa é a gente formar uma agenda, dizer, né, o que é necessário fazer. A outra é pensar como essa agenda vai ser implementada, se as organizações têm condições para implementar o que está lá na política. E esse questionamento, muitas vezes, não tem sido feito, né? Bom, tem um outro ponto que a Lorena falou que eu achei fantástico, que se refere, né, à questão do ensino, da pesquisa e extensão. Eu tive a sorte, né, Norma, de maio de 2004, eu bater lá na sua porta e você falar, então, tá bom, não tenho bolsa, não tinha bolsa mesmo, né? Então, começa a trabalhar com o pessoal. E foi nesse trabalhar com o pessoal, com a equipe, né, que acabou abrindo outras portas. E a Norma, ela criou a disciplina de Sociologia dos Desastres na grade. E essa criação foi fundamental não só no campo das ciências sociais, mas na UFSCar toda, uma vez que você tinha outros alunos de outras disciplinas que vinham cursar Sociologia dos Desastres. Não sei como está a situação, né, no país das grades do curso, né, que cursos de ciências sociais oferecem a disciplina de Sociologia dos Desastres no Brasil. Lá no programa de pós-graduação, tudo bem que isso foi, né, usaram lá para ter alguém das ciências sociais no programa de pós-graduação da Unesp CEMADEM, me colocaram e eu consegui criar a Sociologia dos Desastres. Aí os alunos começam, a primeira coisa que eles fazem, eles querem mudar o nome do programa de pós-graduação, né, para tirar o termo desastres naturais, que desde 1976 já é criticado. Mas a necessidade que a gente tem de pensar também nessas estratégias de ensino, pesquisa e extensão, uma vez que nesses próprios espaços, muitas vezes os alunos são cobrados para publicar artigos, né, sem nunca ter pisado, por exemplo, dentro de uma defesa civil, sem nunca ter ido, né, numa comunidade que enfrenta risco de desastres. Então, que tipo, né, de cientista que a gente está se formando, né? E aí, com o projeto, a gente está tentando, então, envolver os alunos da pós-graduação, não só nas atividades de ensino, mas também de pesquisa e extensão, levando-os, né, para conhecer um pouco do que é a realidade da defesa civil, do que é a realidade das famílias, né, que vivem em alguma área sujeita a inundação e deslizamento. Por que esse projeto está olhando para a questão das capacidades? Em um outro estudo encomendado pela própria Defesa Civil, nós fizemos, né, com 1993 municípios, a gente identificou que 30% desses municípios das defesas civis sequer têm um computador. E aí, se você não tem um computador, como serão, então, as ações de capacitação? Significa que muitos estão se capacitando pelo celular. Como que os bancos de dados estão sendo organizados? Então, assim, isso, não ter um computador pode ter uma série de implicações para o desenvolvimento do trabalho, né, de preventivo,
que a gente tanto precisa no país. Então, a gente vê que, né, a parte dos recursos materiais chama a atenção a precariedade das defesas civis, mas também chama a atenção a formação das equipes, uma vez que 59% delas eram compostas de 1 a 2 pessoas, nem sempre com dedicação exclusiva. Não sei como é a realidade lá do Rio Grande do Sul, como que eram as condições das defesas civis que tinham que alertar a população, fazer todo o trabalho preventivo. Então, vejam, né, é uma série de desafios e de pesquisas que precisam ser desenvolvidos, né? Bom, também não basta, né, a gente achar que melhorar o sistema de alerta vai trazer a solução dos problemas. Isso é uma... Também, né, tem gente que se enriquece com vender esse tipo de argumento. Mas vejam, esse é um retrato de Campos do Jordão, um município com histórico de desastres. E aí, a Defesa Civil fez lá a rota de fuga, né, para o sistema de alerta de deslizamento, que é essa escadaria. E aí, bom, essa escadaria que as pessoas usam todo dia. Aí a pessoa demorava 1 minuto e 30 para descer essa escadaria, não tinha como descer 2 pessoas lado a lado. Ela era lisa, né, durante o dia. A gente ficou imaginando, nossa, e se acontecer numa situação de risco à noite? Então, a pessoa, né, vai ter que descer com a criança no colo, sem iluminação, sem qualquer corrimão, né, numa situação como essa. Então, quais são as condições, né, que a gente tem também de infraestrutura nessas comunidades? Então, vira um problema assim, mandamos um alerta SMS, recebi, né? Acabou. Alertei, congelou a sua tela do celular, você viu, deu ok, acabou a minha responsabilidade. Então, tem muitos problemas, né, que são estruturais, mas que não têm a visibilidade. E um outro, né, desafio é que os sistemas de alerta eles não são inclusivos. Então, basta a gente se questionar, né, em que medida, por exemplo, as pessoas com deficiência, os materiais que são produzidos, incluem, né, a preparação das pessoas com deficiência. Talvez, né, a temática tenha ficado mais clara até para as pessoas com deficiência, tamanha, né, foi a quantidade de pessoas com deficiência impactadas na catástrofe do Rio Grande do Sul. Isso levou, né, até o governo federal, determinada pasta, a pensar, né, em como, então, aprimorar. Então, a gente tem uma série, né, desses desafios. Eu encerro por aqui. Bom, eu vou tentar ficar no meu limite de tempo, estou controlando aqui, Renzo. Eu sou meio inescrupulosa e pedi para o Renzo para que os meus colegas mais jovens pudessem me anteceder, porque eles fazem todo o serviço e me deixam absolutamente livre para aquele pouco que resta, né? Então, muito obrigada, Renzo, pelo honroso convite. É uma honra estar aqui com os colegas Lorena e Vitor, né? E aprendendo com as suas qualificadas reflexões, né? Eu queria dizer que eu sou de São Caetano do Sul, eu sou do ABC Paulista, e meu avô, ele limpava esgoto na Cerâmica São Caetano, e a Cerâmica São Caetano foi aquela que lançou, né, permitiu que os seus restos de cerâmica trincada, né, pudessem ser objeto de mercantilização, né, para poder pavimentar a casa dos pobres lá no ABC. Então, eu sou feita de caquinhos, minha casa é toda de caquinhos, eu sou uma pessoa feita de caquinhos, né? Essa é a minha origem social. E talvez é um pouco desses caquinhos que eu quero falar aqui hoje, né? Que faz com que eu tenha casca dura, e a minha casca dura me faz enfrentar várias adversidades, e hoje eu quero falar especificamente do campo das adversidades para discutir desastre nas ciências sociais, que não é fácil, é bastante difícil, e os desafios são crescentes, né? Eu queria, talvez, começar dizendo que
não sei se a Lorena sabe, mas eu fui professora de Sociologia do Desenvolvimento e do Brasil na UFSCar durante muitos anos, né? E, antes de tudo, eu sou professora concursada em Economia Brasileira, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E eu fui para lá com um filho recém-nascido, eu trabalhava em riscos relacionados a grandes projetos hídricos no interior do Rio Grande do Norte, trabalhei com a barragem Armando Ribeiro Gonçalves e todo o desmantelamento da estrutura produtiva da pequena produção familiar, né, para a grande produção da fruticultura irrigada, né, para o mercado internacional. Minha tese foi sobre isso, e que eu defendi há 31 anos aqui no IFISH, com o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, foi o meu orientador, né? E eu vim para São Carlos porque, então, o pai do meu filho estava internado, ficou um ano internado, em estado muito grave, sofreu um acidente muito grave, e a gente não conseguia condições de tratamento lá, e eu vim porque meu nenê era muito pequenininho e era o jeito de eu vir. Mas aí não tinha economia, tinha ciências sociais, né? E eu saí da economia brasileira, que é minha área, eu sou economista, né? E o que era mais perto era a Sociologia do Desenvolvimento do Brasil. Então, eu me tornei cientista social da sociologia, né, por um drama familiar. Fico feliz que a Sociedade Brasileira de Sociologia, até com um texto que muito me honrou do Vitor, né, reconheceu que tinha algum papel na sociologia. Muitos me chamam, sociólogo, não, eu sou economista, mas eu me tornei socióloga. E quando meu filho fez 6 anos de idade, lá na creche onde ele estava, todo mundo fez desenho da mãe, né? E quando o meu filho fez o desenho, ele tinha 6 anos de idade, ele me fez um desenho com uma lousa atrás, escrito FF versus FHC, que era o debate do Florestan Fernandes com o Fernando Henrique Cardoso, né? Porque eu só tinha creche meio período. O outro período ele tinha que ficar num cobertor com brinquedo na sala, assistindo Sociologia do Desenvolvimento e do Brasil. Quem vai lembrar isso é o professor Rodrigo Martins, que está em debate com a professora Andréa Azuri em outra sala, era meu aluno de graduação naquela ocasião, ele lembra bem disso. Quando eu vou para, então, Sociologia dos Desastres, a Sociologia dos Desastres, Lorena, eu construí uma reflexão e orientações de iniciação científica, mestrado, doutorado, sempre na perspectiva da subespecialidade da sociologia do desenvolvimento e do Brasil. Então, deixar isso assim, né, bem claro, né? E eu queria falar, então, bastante rapidamente, né, sobre os conflitos no campo das ciências sociais. Às vezes parece que eu não falo conflito. Outro dia mesmo fui chamada de ela é ingênua, ela não fala de conflitos socioambientais, ela tem uma visão ingênua dos processos, né? Eu tenho que ouvir essas coisas, há mais alguns dos sapos bois que eu tenho que engolir, né? E eu queria dizer que nessa ingenuidade, quando foi no ano de 2009, eu estava com o professor Henri Axeraldi na Faculdade de Saúde Pública da USP, né? E nós estávamos falando dessas catástrofes anunciadas relacionadas a eventos extremos do clima e a despreparação do contexto brasileiro sobre isso, né? E quando terminamos, cada um de nós, as nossas palestras, né? A então diretora, que é das Ciências Sociais, né, falou que a gente era mal informado. Ontem o professor Henri falou isso também lá no GTA, quem diga que nós somos mal informados falando do conflito, né? E saímos completamente escorraçados, humilhados da Faculdade de Saúde Pública da USP. A gente era mal informado. Por quê? Porque a gente que está tão inserida dentro de sistemas institucionais tem um papel tão importante na feitura e coordenação de políticas públicas que acaba confundindo o seu esforço, que é um esforço relevante, que é um esforço duro, que é um esforço intensivo, né, com a repercussão desse esforço na sociedade. E isso aconteceu nessa ocasião. Essa pessoa absolutamente engajada numa política em torno da gestão de resíduos sólidos, cooperativas de catadores, etc., tão engajada, ali junto ao Palácio do Planalto, etc. Uma outra coisa é o que está acontecendo no terreno, né, em relação à repercussão das nossas boas intenções. Então, nós éramos mal informados, que parece que a gente não conhecia todo o esforço que a esfera federal fazia, né? Mas a gente estava falando desde o terreno da vida cotidiana, né? Entre outras situações, eu estava lembrando aqui para o Vitor,
que quando foi em 2019, eu fui professora visitante aqui no IFISH, onde eu fiz o meu doutorado, eu fui professora visitante aqui, e havia um edital do programa de graduação aqui da Unicamp para recepcionar em torno de meia dúzia de pesquisadores visitantes na Unicamp inteira. E o meu projeto foi um dos projetos vencedores e credenciado pela direção do IFISH. Qual era o meu projeto? Era trabalhar na disciplina de metodologia da pesquisa para a turma diurna e para a turma noturna, em que, ao derredor das várias metodologias, né, a gente pudesse ter sempre o contexto do projeto de pesquisa do aluno numa circunstância de desastre, fosse ele qual fosse. Então, a pesquisa, a discussão metodológica era exatamente essa, né? Havia, por exemplo, pessoas que estavam discutindo a questão das relações de conflitualidade no ensino-aprendizagem, no ensino básico, na periferia aqui de Campinas. Há pessoas que estavam estudando a questão dos desafios das profissionais do sexo que trabalhavam na calçada, em bares, etc., e toda a circunstância de violência que estava envolvida. Por exemplo, só vou dar esses dois exemplos. Então, a minha proposta era, você continue com o seu tema, mas você coloque um contexto de desastre. Então, tem essa conflitualidade, etc. E agora tem um desastre e a unidade escolar vai ter que lidar com isso, a profissional do sexo vai ter que lidar com isso, etc. Quando chegou, talvez, 5, 6 aulas, etc., os alunos se mobilizaram, tanto da manhã quanto da noite, né? Fizeram até lista, etc., para dizer que não aceitavam mais falar sobre desastre. E isso, nós da economia, nós dizemos assim, ceteris paribus, né? Eu lido com o meu tema, ceteris paribus, tudo mais permanece constante. Eu só lido com o meu tema. Então, você tem que me ensinar técnicas de pesquisa com o meu tema. Por que desastre? Desastre porque é aquela coisa que acontece em Santa Catarina. É a seca que acontece lá, é tudo lá. Aqui em Campinas, isso não faz sentido, professora, né? Eu digo, eu tenho 30 anos que eu estudo, não só no Brasil, mas sobretudo no Brasil, eu sou pesquisadora de campo, né? No Brasil inteiro, é que você quer trazer coisas do lá, né? Então, a gente não quer. E fizeram isso. Não queremos mais, é só metodologia, metodologia. Como se, num contexto de desastre, se você, inclusive, é cientista social, você não tem que mudar, inclusive, os seus procedimentos. Você tem que mudar o seu modo de interação, as suas técnicas têm que ser outras, né? Então, contexto de crise aguda, que muda completamente a circunstância, né, da própria técnica e do conteúdo, inclusive, do que você vai acessar. E eu queria que esses alunos tivessem a versatilidade para saber trabalhar numa circunstância de crise aguda, numa circunstância em que você não só vai conversar com professores e alunos, mas você vai ver os corpos dos alunos destroçados por alguma circunstância. E você precisa lidar com isso, porque você está lá em campo, né? Então, a forma de você enquadrar o seu objeto, ela modifica também. Os alunos disseram, não estamos interessados nisso. Então, tá bom. A professora do diurno não me bancou, ela falou, acho que ele tem razão, etc. Não me bancou, e falei, então, Norma, então vai ser técnica pela técnica. Beleza, né? Eu sou só a convidada, né, que partilha a responsabilidade com o professor da casa. O professor da noite, o professor Roberto do Carmo, presidente da Associação Brasileira de Estudos de População, né, acabou de findar a gestão dele também há pouco tempo, professor aqui do NEPO, professor da diretoria do IFISH, ele me bancou. Ele falou, eu acho que a Norma tem alguma coisa para falar. Eu acho que a Norma tem para falar importante. Certo? Nós perdemos uma aula com isso, dele bancando isso que era importante, né? Ele também orienta nessa área. Eu devo muito a forma como ele colocou o capital social dele para defender a minha perspectiva. Eu gosto muito do Roberto, né? E assim aconteceu. Não passou um semestre, a Unicamp estava fechada, os bares estavam fechados, as escolas estavam fechadas, a gente não podia nem ver os nossos parentes que moravam em outros domicílios. Alguns alunos escreveram, era sobre isso? Adivinha? Né? E assim nós passamos mais de um ano, era sobre isso que eu estava falando. Né? É uma pena, porque eu estava querendo formar uma geração de graduandos em ciências sociais, eu fui escorraçada aqui na Unicamp. É só isso? Não.
Nós estamos falando, por exemplo, de quando você incomoda como cientista social e faz uma crítica, inclusive, como o Vitor falou, né, às instituições de defesa civil e aqueles que pautam a agenda da política pública, não só no equívoco nas estratégias de prevenção, de preparação, mas, inclusive, negligências, né? Imprudências, enfim, na própria resposta ao desastre, para não dizer os equívocos nas medidas de recuperação, há aqueles que matam você socialmente, eles não te escorraçam, eles te matam. Aconteceu comigo. Havia a Defesa Civil do Brasil, o MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, né? O aporte dele, de recursos financeiros, inclusive para pesquisa, veio do PNUD, né? Essa é uma história que quem é do governo federal sabe exatamente, né? Cada agência multilateral, né? Ela é Unicef, PNUD, etc., Unesco, etc. Ela está linkada com um ministério, né, que é uma forma de fugir do contingenciamento orçamentário, é ter essas linkagens. E aí tinha um edital que passava pela questão das ciências sociais na gestão de desastres para criar recomendações, uma agenda de política pública. Eu falei, agora eu posso! Chegou um edital, talvez eu possa, né? E aí diz assim, então tem que ter tantos anos de estudo, etc., tarará, vinculado a um grupo de pesquisa que tem a linha de desastre. Eu posso! O meu foi o primeiro grupo de pesquisa do Brasil em Sociedade de Recursos Hídricos, de 1995, o primeiro grupo das ciências sociais em Sociedade de Recursos Hídricos e ainda com uma linha de desastre. O Vitor, inclusive, estava vinculado a ela. Quando eu fui procurar no diretório do grupo de pesquisa, porque eu tinha que fazer um print, né? O meu grupo desapareceu do diretório de pesquisa do CNPq. Meu grupo sumiu. Se você procurar a Sociedade de Recursos Hídricos, professora Ana Felicidade, ele desapareceu. E a coisa foi tão perversa, porque não desapareceu só o meu grupo de pesquisa, né? Houve pelo menos 2 atualizações do grupo de pesquisa que o CNPq pediu, se não me engano, 2006 e 2010, a gente tinha que atualizar, né? Que fizeram isso de maneira muito laboriosa, porque, inclusive, as atualizações sumiram. Alguém que fez não foi por engano que pôs na tecla, foi lá nas atualizações e desapareceu. E a solução que o CNPq disse é assim, recria de novo. Só que se eu recriasse de novo, eu não tinha pelo menos 2 anos de grupo de pesquisa comprovado no tema de desastre. Recriar de novo. Falei, merda, recriar isso. Entrei com uma queixa na ouvidoria do CNPq em relação a isso, que tem histórico, inclusive na minha universidade, o grupo de pesquisa. Saiu o meu grupo de pesquisa numa revista Ciência e Cultura. Tá lá, quem são os grupos? Esse aí tá lá, tá documentado. E eu falei, não, eu não vou criar isso, né? Mas eu devo ter incomodado muito, porque era a minha morte social. Não se trata apenas de eu não ter condições de concorrer a um edital. É que alguém que criou a possibilidade anulando a minha condição de provar que eu tinha, inclusive, um protagonismo nisso, né, com uma história de décadas sobre isso. Eu talvez finalize falando, né, dessas formas muito cruéis, muito perversas. Sim, a ouvidoria do CNPq nunca me deu satisfação, né? A questão crie de novo, né? Se reinvente. A gente matou você. Eu falei, para quê? Mas vai me matar amanhã de novo? Né? Não é por aí, né? Mas isso me ensina, então, esse campo de conflito, né? E me ensina de que crueldade a gente está falando, né? Talvez eu quisesse finalizar dizendo assim, sobre algumas preocupações, né? A primeira, o Vitor falou aqui de maneira muito clara, né? Sem a gente ter um pé no terreno, né? O terreno ele não me machuca, o terreno me ensina bastante. Eu tenho uma origem bastante humilde, o que me faz uma cientista social que não tem medo do terreno não é o fato de ser cientista social mesmo, é o fato de ser dona de casa. Eu sou dona de casa, eu varro calçada, eu que lavo meu banheiro, eu ponho a minha roupa no varal antes de sair, depois eu tiro e eu passo a minha roupa. Eu não tenho faxineira, eu que faço isso. E esse lugar de dona de casa é o lugar que mais me conecta com as periferias, né? Com essas mulheres que passam todos os desafios, todo tipo de privação.
Quando eu fazia o meu mestrado, eu comecei em Piracicaba, terminei aqui na Unicamp, isso nos anos 80, eu morava numa casa que não tinha água, eu tomava banho de balde. Você sabe tomar um banho de balde? É um balde só. Você sabe como é a canequinha? Que você põe, passa na cabeça, etc. E você tem que ser muito meticulosa e muito estratégica em relação a isso. Eu fiz mestrado tomando banho de balde. Então, quando eu vou numa periferia e as mulheres me contam sobre estamos lançando um livro sobre dignidade hídrica e sanitária em contexto de desastre, eu sei de que privação elas estão falando. Eu passei sede, eu passei fome, eu sei o que é isso. Meus avós moraram em barraco na beira do rio Tamanduateí. Eu sei do que está falando. Esse lugar me ensina muito, né? Eu queria finalizar, talvez só 3 coisas muito rápidas, se o Renzo me permite. A primeira é que não me machuca o campo, mas me machuca os pares das ciências sociais, me machuca a arrogância dos pares das ciências sociais. Não estou confortável aqui, não me sinto confortável aqui. Há muito um olhar burguês sobre a miséria social. Isso me incomoda bastante. E eu não estou aqui fazendo demarcações em torno de um autor, de outro, etc. Eu estou falando dos meus cacos, eu estou falando das minhas feridas, e acho que esse é um lugar legítimo de conhecimento, né? Esse lugar eu carrego dentro de mim. É claro que as bibliografias elas me ajudam, eu publico, eu leio, eu tenho pesquisas internacionais, inclusive, né? Na véspera do Covid, eu estava trabalhando em favelas em Mumbai, por exemplo, né? Financiada graças a Deus, pela Royal Society, trabalhando com colegas britânicos, né? E tive que voltar às pressas aqui para o Brasil. Consigo conversar com essas periferias aqui. E no bar do Saí, quando teve também um grande desastre, a comunidade ficou rachada, né, entre aqueles que aceitavam as soluções do governador e aqueles que não aceitavam. Eu consigo sentar numa mesa de bar na Vila Saí, com as lideranças, né, de ambos os movimentos, para que a gente consiga tomar um café junto e conversar juntos sobre os conflitos dessa comunidade. Eu digo que o campo é muito importante, o terreno é muito importante, mas eu tive muitos alunos, né, à exceção do Vitor, muitos alunos que não suportaram, que saíram do grupo de pesquisa, porque não aguentavam tamanho sofrimento. Porque não só a sua formação, mas a sua origem social não aguentava tamanho sofrimento. Eu tive excelentes alunos que falam, eu não aguento lidar com esse tipo de crise, com esse tipo de sofrimento. Então, tem isso, né? E eu não sei se existe muito horizonte ainda nas ciências sociais para saber lidar com isso. Esse, Lorena, Cris, Vitor, esse é o nosso desafio. Segunda coisa, e eu estou terminando realmente, Renzo, segunda coisa, qual é o papel importante das ciências sociais, né, em relação à expressão daquilo que a gente faz para instrumentalizar uma agenda de políticas públicas, como o Vitor e a Lorena bem falaram, né? Eu fico pensando que essa cascadura que a gente cria, né, em razão da gente tem uma experiência muito direta de interação social, de escuta ativa, de polifonia, junto a diferentes grupos sociais, né? E evocando, inclusive, a conflitividade inerente entre os nossos conhecimentos e entre as várias experiências, né, que esses lugares apresentam, né? Isso ajuda a gente a estar qualificado para fazer uma interlocução, por exemplo, né, não apenas com o poder executivo, que muitas vezes está muito centrado, né, numa outra perspectiva desse tipo de crise aguda, mas para fazer uma interlocução com ouvidos que eu entendo que estão abertos para os ministérios públicos, né? Recentemente, esse ano, inclusive, o Conselho Nacional de Meio Ambiente do Ministério Público me encomendou um texto para um dos seus textos, né, de capacitação da área, né? E eu fiquei muito honrada porque me fizeram uma portaria de elogio para a importância do texto que eu falei, dizendo assim, nós temos certos tipos de questões para lidar. Sabe que tipo de questão a gente tem que lidar? Que, ao mesmo tempo que nós, cientistas sociais, estamos em movimentos sociais na luta pela terra, na luta pela reforma agrária, por exemplo, Tassiana, nós estamos nessa luta, essa luta não tem fim, né? Ao mesmo tempo, estão ocorrendo eventos extremos que mudam a configuração do território. Vitor é testemunha disso.
Vitor, nós trabalhamos, Lorena falou, nós trabalhamos em 2008 no Vale do Itajaí. Nós passamos a noite de Natal, Vitor e eu, num abrigo provisório, ceando junto com a comunidade que perdeu nos Morros do Baú, no município de Ilhota. É ali que nós passamos o nosso Natal, para entender como aquelas comunidades iriam experienciar esse momento de congraçamento, né? Quando tinham perdido não apenas a sua casa, né? A conformação territorial mudou. Então, um dos tópicos que eu coloquei para o Ministério Público Federal foi esse. Vocês têm um problema? Vamos para Teresópolis. Nós trabalhamos para a Presidência da República, para o Gabinete de Segurança Institucional, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidente da República, nos encomendou um trabalho, o Conselho Federal de Psicologia nos apoiou, vamos trabalhar na grande catástrofe da região serrana ali, né? Nós vimos em Teresópolis, né? Toda uma área de produção agrícola, num dos distritos, distrito de Vieira, tinha mudado a configuração, tinha mudado o curso do rio. Agora você pega essa mudança e confronta com as especificações da sua propriedade no cartório de registro de imóveis. Isso vai dar merda. Isso vai dar merda na hora em que os herdeiros quiserem, não sei o que, tará. A confrontação era o rio. O rio mudou. É outra coisa. O título cartorial não vale em relação àquilo que a terra oferece. Estamos com esse problema, viu, Tassiana? Então, nós temos aquele problema velho e temos esse problema novo. A Defensoria Pública, muito gentilmente, a Cris Lozecan, que está aqui, me convida para uma capacitação na Defensoria Pública de Vila Velha, no Espírito Santo. Fiquei muito honrada, né? E depois, né, o orientado dela, que defensor público, me convida para uma capacitação da Associação Federal dos Defensores Públicos, para eu poder dar um módulo lá. Mas tudo porque a Cris pegou na minha mão, o defensor me acolheu, e eu trabalhando assim com a Defensoria Pública de São Sebastião. Eu vou terminar. Defensoria Pública de São Sebastião. Chega novembro do ano passado, o governo do Estado de São Paulo diz assim: olha, temos que resolver o caso da Vila Saí, prometemos tais e tais unidades habitacionais em outros bairros. No município de São Sebastião, que é um município que é uma grande cobrinha, né? Grande, os bairros distam, às vezes, até 1 hora de distância. Vai ser um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali. Vamos meter o trator em 800 unidades habitacionais. O governo do Estado falou: vamos meter o trator. O defensor desesperado. Aí ele liga para mim e fala: não, pode contar comigo. E aí eu fiz um parecer, já contei isso na aba, o Vitor estava lá, né? Eu fiz um parecer dizendo: se o governo do Estado de São Paulo derrubar 800 moradias que não foram avaliadas, a sua danificação não tem laudo, isso não foi sequer precificado. As unidades habitacionais prometidas, elas sequer foram entregues. Vocês estão, na verdade, derrubando prova, né? Vocês estão mudando a configuração territorial, que quando alguém for dizer: olha, eu queria indenização pela minha casa, que ficava ali naquele morro. Que morro? Eu falei: isso é um desastre. Não é para resolver o desastre que aconteceu no começo do ano de 2003. O governo do Estado de São Paulo está provocando um desastre. Isso é um desastre social, ponto. Escrevi quase 10 páginas, isso foi afixado à ação civil pública, fui chamada para audiência pública com o juiz, fiquei 10 horas na frente de uma tela em negro, até que o juiz abrisse, eu fui a última a falar, 10 horas na frente de uma tela em negro, até que o juiz de São Sebastião me chamasse. E aí, quando ele me chamou, ele disse assim: professora, a gente ouviu toda a fala técnica, agora vamos ouvir um pouco dessa parte social, assim, desprezando. Eu fiquei puta, eu sou assim, muito assim, casca grossa, né? Eu falei: não, juiz, o senhor está enganado, porque minha fala é técnica também. E a minha fala técnica, porque eu falo aqui com conhecimento de causa, eu falo aqui no estado da arte e da literatura, eu falo aqui porque eu conheço esse caso, eu conheço as pessoas envolvidas, eu sei qual sofrimento é. E é deste tamanho o desastre social. E aí o juiz anotou tudo bem devagarzinho, etc., e deu esse ganho de causa, e o governo do Estado de São Paulo ele teve que renegociar. Então, o que era área de risco virou, não era mais, são mais 800 casas, são só 100 e pouco, a 100 e pouco que a gente derruba é só quando já tem uma outra unidade habitacional, mas ele teve que se recompor. Então, tem esses lugares, né, que é um lugar imprevisto de política pública, né, e as pessoas ingênuas em conflito, eu sou muito ingênua.
né? A gente provoca essas coisas, né? Então, quando a gente ajuda o Ministério Público Federal, né, a reenquadrar desastres, quando a gente ajuda a Defensoria Pública, a gente ajuda que, por meio de subsidiá-los, a gente consiga reorientar as políticas públicas. Eu fecho em 30 segundos, só para dizer, estou muito preocupada, Cris, eu estou muito preocupada com a crítica a isso que se chama climatização das agendas das ciências sociais, né? Eu não concordo nem com o tema emergência, muito menos climática, e acho que quem fala de emergência climática não entende do que está falando, né? Eu, além de cientista na área, eu fui agente de defesa civil também, né? É preciso, nem todo mundo sabe disso. Eu fui agente de defesa civil, fui consultora da Secretaria Nacional de Defesa Civil também. Eu conheço a linguagem técnica sobre isso também, né? E eu estou muito preocupada, eu dizia aqui para o Vitor, Cris, eu estou muito preocupada que é tão recente o tempo, eu estou há 20 anos no GT de conflitos socioambientais, eu estou há 20 anos ali, né? É tão recente a legitimação que nós tivemos de trazer o tema dos desastres para o GT de conflitos sociais, onde eu estou há 20 anos, né? É tão recente, e agora eu estou vendo que talvez, de repente, né, digam, olha, só estão climatizando, são pequenos burgueses, talvez gente que não entende conflito, essa gente ignorante que não entende conflito, então vamos parar também de falar de mudanças climáticas por causa disso que o Vitor está falando, né? Porque aqueles que têm recursos de voz para falar disso, falam disso reduzindo, simplificando os processos sociais subjacentes, né, a um contexto de eventos extremos relacionados à mudança de clima. E como eles fazem isso? Você tem físico de atmosfera que fala sobre isso, ele ganhou prêmio, IPCC, não sei o quê, mas ao invés de falar de física de partícula, porque ele entende de rios voadores, partículas que formam a nuvem, etc., ele começa a falar de sociedade também. Fala, puta que pariu, eu não falo de física de partícula. Mas ele se atreve a falar. E ele tem grande mídia, tem grande repercussão, etc. E fala de uma maneira simplória que as pessoas têm que ter consciência, percepção de risco, sei lá, o caramba. Né? E isso reduz. E então parece que isso se torna um tema menor. Por que isso vai entrar na nossa agenda? Mas eu finalizo dizendo, é por esta razão mesmo. É por essa razão mesmo que tem que ser a nossa agenda. É por essa razão mesmo que eu tenho que dizer, físico de partícula não fala de processos sociais. Não tem nem bagagem teórica, nem metodológica, nem experiência para poder falar disso. Então, é desse campo de resistência que eu estou falando. Estou um pouco incomodada, Cris, que a gente tem que se apegar no tema, né? Mas a gente tem que fazer uma reversão, né, do nosso discurso e da nossa mobilização em torno, né? E não simplesmente dizer que a gente é ingênua. Obrigada. Obrigado, Norma. Obrigado, Vitor. Obrigado, Lorena. Obrigado a todo mundo. Infelizmente, né, existe uma necessidade da gente finalizar rigidamente no tempo, então o plano da gente abrir para comentários não vai poder se materializar. Vou fazer um fechamento relativamente rápido aqui, mas eu quero dizer para vocês que essa gravação vai estar disponível no canal do YouTube do LISTA, que é um laboratório da Unifesp, né? Laboratório de Pesquisas e Interações Sociotécnico-Ambientais. Então, pelo menos ali vai estar disponível, e eu vou compartilhar com os colegas, se quiserem subir também em outros canais. Queria mencionar rapidamente algumas coisas, né? A primeira é o quão importante é o fato, né, e a insistência da Norma em fazer a gente lembrar que a mudança, a transformação no campo das ciências sociais, ela não se dá em função apenas de dificuldades e de surpresas, ela se dá também com luta, né? E, infelizmente, num contexto, né, mais amplo do campo das ciências sociais, onde existe uma precarização imensa, né, como das relações de trabalho, como existe também, né, em outros campos da economia, em que uma quantidade enorme de doutores, recém-doutores, não encontra, né, possibilidade de trabalho em condições dignas, né? Infelizmente, as agendas acabam sendo pautadas por aqueles que estão em posição de conforto, de privilégio, né? Então, é nesse sentido que não é a dificuldade trazida por um tema que nos questiona em termos teóricos e metodológicos que se transforma. É preciso, não é, da luta também, não é?
E, e é tão importante que exista alguém que faz questão de se sentir desconfortável. A questão da norma não é simplesmente que a academia é hostil, né? A norma, ela é ativa em se colocar nos contextos em que as coisas estão acontecendo. Existe um ativismo de estar em campo que efetivamente é muito admirado por todas as pessoas que a conhecem, os seus estudantes e pares e colegas. Mas eu quero reconhecer também o fato de que, apesar de temas tão importantes e contribuições tão essenciais e cruciais dadas por essa mesa possui a limitação, né, que ainda que estejamos aqui em equilíbrio de gênero, não estamos representando a diversidade de diversidade sexual, a diversidade étnico-racial e nem a diversidade ontoepistemológica, né, do Brasil e dos contextos em que essas questões ocorrem, né? Então existe o reconhecimento dessas limitações estruturais, né? E é, uma coisa que sempre me choca, né, e com a qual eu estou o tempo inteiro, de alguma maneira tentando pensar, é em respeito à natureza, a aparente natureza reativa das ciências sociais, né? Desde pelo menos do início da sua história, parece que as ciências sociais, sociologia particularmente, mas também antropologia, né, surge não só para tentar consertar alguma coisa da modernidade, mas também como uma certa consciência crítica da modernidade, né? Mas uma modernidade que não como é tão comum no capitalismo, uma modernidade que faz questão de ignorar a sua própria consciência crítica de maneira mais ou menos sistemática, né? Mas essa questão da natureza reativa, de certa maneira, é um problema, né? E os colegas da mesa e as colegas da mesa colocaram de maneira muito clara a necessidade de reversão desse papel, né? No sentido de a gente tentar construir posições em que a gente seja mais protagonista na definição das agendas nas ciências sociais e fora dela também, né? E aí, no meu trabalho que eu interajo muito com os físicos de partículas, né? Existe o abismo teórico-metodológico é enorme, efetivamente enorme, né? E aqui eu também quero reconhecer o fato de que existe essa mesa não representa na sua inteireza o campo das ciências sociais no Brasil, né? Então, por exemplo, quando eu converso com físicos da atmosfera, não é, eles têm muita dificuldade em entender de que maneira a antropologia pode, de alguma maneira, se relacionar e dizer alguma coisa útil, mas é muito mais fácil quando, por exemplo, é ciência política, né? Então, assim, né, o FAPESP mostra ali o seu programa de mudança climática, né? Toda vez que existe alguma avaliação, mostra ali, né, 85% do dinheiro vai para ciências em que as certezas já são muito bem estabelecidas, né? E só 15% vai para aquilo que é o cerne do problema, que é a dificuldade de dar sentido, construir governança, né? Representatividade, legitimidade, lidar com justiça climática e ambiental, essas coisas todas, né? E mesmo assim, não é, vários dos líderes ali dizem, não, esse campo, né, ou seja, o IPCC funciona bem, mas as COP funcionam mal, né? Ou seja, a ciência da física adianta, mas o arranjo social não acontece, né? Não se dá. É óbvio que o problema está na dimensão sociopolítica, né? E não na dimensão física, né? Que a dimensão sociopolítica continua sendo subfinanciada, né? É, é, mas é muito mais fácil, né, conversar com essas pessoas e mostrar para eles que existe pauta dentro da universidade. Ou seja, a falta de vontade política é tema de pesquisa científica. Esse que é o ponto. Falta de vontade política não pode ser acusação de falha moral, né? E parar nisso. E vários dos cientistas da natureza usam a expressão falta de vontade política como se fosse simplesmente uma acusação de falha moral e acabou aí, né? E eu tenho que dizer, não, isso é pauta de pesquisa. Tem gente na universidade fazendo isso, mas aí é bem mais fácil falar sobre a ciência política, né, do que sociologia e antropologia. Mas aí, né, eu aprendo com colegas da ciência política que mesmo a ciência política é uma pauta menor, né, ou uma coisa que se desenvolve lentamente agora, pelo menos no Brasil, né, como foi colocado naquele webinário que eu mencionei, né? Bom, enfim, infelizmente a gente tem que devolver a sala, né? Então vou agradecer imensamente, né? Lorena, Vitor, Norma e todos vocês que estão aqui, não é? Em breve isso vai estar disponível na internet e espero que possamos continuar conversando em outras instâncias e seguramente, não é, depois do encerramento dessa sessão podemos continuar conversando também fora da sala. Não existe um problema de entrega da sala. Obrigado, pessoal. Até mais.